Uma sondagem pode vir a tirar um titular do Inter nesta janela de transferências. Por outro lado, o Colorado encaminha a compra de um jogador que deve ser importante no começo do Campeonato Gaúcho. E também quero falar sobre uma treta milionária envolvendo o patrocínio master do Inter. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, eu quero atualizar as últimas informações do Internacional nesse último dia de 2025. Então já chega, né? Deixando o teu like, hypando o vídeo e, em especial, te inscrevendo aqui no canal para a gente bater a nossa meta, né, de 2025, que é 130 mil. Faltam só 45 inscritos. Eu tenho certeza que aí do outro lado, né, tem 45 pessoas que não se inscreveram ainda, então me dá essa moral para a gente começar, né, o 2026 com o pé direito. E aqui eu já quero aproveitar, né, esse espaço para agradecer demais a KTO.bet.br é minha parceira e estaremos juntos em 2026. Quero agradecer demais, né, a toda a equipe da KTO que faz a roda girar, em especial, né, as figuras do Cássio, do Natan, da Flávia, do João, né, e toda a equipe, né, que está sempre aí fazendo as coisas acontecerem, e agradecer demais, né, pela confiança no meu trabalho e dizer, né, que muitos projetos virão aqui no canal em 2026 com o apoio da KTO. Então espero vocês aqui comigo e te registra lá na KTO, kto.bet.br, tá rolando ganho aumentado no campeonato inglês, então tem muita coisa para você brincar e se divertir, sempre com responsabilidade, lembrando, né, que a KTO é uma casa proibida para menores de 18 anos, tá bom? Vamos começar falando, gente, sobre uma informação envolvendo o Thiago Maia. Afinal, né, nos últimos dias eu trouxe aqui no canal que o Inter tem uma preocupação com a situação contratual desse jogador. Afinal, o Thiago tem contrato com o Inter só até o final do ano que vem. Ou seja, no meio do ano ele já poderia assinar um pré-contrato e deixar o Inter a ver navios. O Inter quitou, né, a compra do Thiago Maia agora nos últimos dias junto ao Flamengo com a ida do Vitão. Então, o Thiago Maia é do Inter. O Inter tem direito a 50% dos direitos econômicos desse jogador, o Flamengo tem 25% e o Lille tem 25% também. O Lucas Dias, meu parceiro, lá do AM Colorado, tem canal aqui no YouTube também, ele trouxe uma informação de que o Monterrey do México buscou informações sobre esse jogador. Só que não foi junto ao Inter, foi junto ao staff do Thiago Maia. O que eles quiseram, tá? Eles quiseram entender qual é a situação. Se pode assinar pré-contrato, se ele tem interesse, né, em negociar esse pré-contrato para chegar no ano que vem, se teria que ser agora e se assinasse um pré-contrato em junho para negociar no final do ano, no meio do ano, uma liberação com o Inter, como seria, se tivesse que tirar do Inter agora, qual seria o valor. Então tudo isso, né, foi mapeado pelo clube mexicano neste momento. E todo mundo sabe, né, os mexicanos têm dinheiro, né, eles têm grana, não seria um empecilho para eles agora. Para o Inter não chegou nada. E isso também escancara, né, um pouco, né, como é que eu posso dizer assim, da rusga que tem neste momento entre Inter e alguns empresários, em especial a partir da negociação do Vitão, né? Os empresários estão muito receosos com o presidente Alessandro Barcelos, por tudo que eu vi, porque ele teria palavrado com o Cruzeiro e aí mudou de ideia, aí foi para o Flamengo. Enfim, tá uma situação bem complicada aí do Inter com os empresários neste momento no mercado de transferências. Mas há uma expectativa de que isso mude a partir da chegada do Fabinho Soldado, que é um cara que tem uma ótima relação com vários empresários, né, fez um trabalho no Corinthians, né, também neste sentido, e foi ele que inclusive aparou as arestas que faltavam, né, para a venda do Vitão e também, obviamente, para outras negociações que vão vir a ser confirmadas agora pelo Internacional, como por exemplo a chegada do Doria, que deve acontecer aí nos próximos dias. Então assim, né, o Thiago Maia deve deixar o Inter nesta janela, e o Monterrey é um destino provável, tá? Não sei se agora, não sei se na metade do ano, mas o Inter gostaria de vender o Thiago Maia, né, porque entende, né, que ele não conseguiu corresponder às expectativas desde que chegou aqui em Porto Alegre. O Thiago Maia sempre foi mais assunto fora do campo do que dentro, né, em especial pela dívida do Flamengo, pela não ida para o Santos, né, onde ele chegou a fazer mudança, fez viagem e o negócio não saiu. Então tudo isso acaba pesando nesta análise do Thiago, né, que deve aí ser negociado pelo Inter, e a gente fica de olho nessa negociação com o Monterrey do México. Por outro lado, gente, o Inter está muito perto de finalizar a compra do Vitor Gabriel, zagueiro, né, que está inclusive treinando com a equipe que vai começar o Campeonato Gaúcho, deve formar a zaga aí com o Cleiton Sampaio no começo do ano, e o Inter está adquirindo esse jogador em definitivo junto ao Sport através da opção de compra. São 3 milhões de reais que o Inter terá de pagar ao Sport para manter o Vitor Gabriel aqui em Porto Alegre, tá? O prazo, pelo que diz o Sport, é 31 de dezembro, o Inter diz que o prazo é janeiro, mas de qualquer forma, né, as coisas estão bem encaminhadas
entre Inter e Sport, né, para que as coisas, né, sejam concluídas aí, o Vitor assine um contrato mais longo com o Inter e também, né, tenha 50% dos direitos econômicos do jogador aí em definitivo, tá? Então 3 milhões de reais, 50%, e há uma outra negociação em curso que é para o Inter adquirir mais percentual, tá? O Sport ficou com os outros 50 e o Inter entende, né, que gostaria de ter pelo menos 80, então buscar mais 30%, seja com uma ida de um jogador ao Sport, né, em definitivo, ou até mesmo colocando dinheiro. Claro que não será por 3 milhões de reais, né? Será por um valor maior do que os 3 milhões que o Inter pagou, mas é uma negociação que está em andamento neste momento. Para a gente fechar a nossa resenha aqui, eu quero falar sobre um problema milionário que o Inter enfrenta neste momento, que é com o seu patrocinador master, né? Afinal, o presidente Alessandro Barcelos ontem em GZH acabou dando algumas declarações aí, projetando, né, o ano que vai chegar em 2026, e ele falou sobre a questão do patrocínio master. A patrocinadora do Inter, ela acabou atrasando vários pagamentos de outubro para cá, tá? Novembro e dezembro em especial. E isso faz com que o Inter cogite, né, tomar o mesmo caminho do Grêmio, que é o caminho da rescisão com a patrocinadora, tá? E a partir daí, gente, a gente está falando de vários problemas. Primeiro, do pagamento que está em atraso, né? A gente está falando de duas parcelas de 4 milhões de reais. Então aqui são 8 milhões que o Inter tem pendente para receber do seu patrocinador. A multa, né, para rescisão nesses casos daria 50 milhões de reais ao Inter. Lembrando que o acordo, né, é o maior da história do Inter, né, um patrocínio de 50 milhões ano. Então a rescisão seria de um ano de patrocínio, né, de 50 milhões que o Inter receberia da Alfa, tá? Então tá tudo na mão aí do departamento de marketing, do departamento aí dos vice-presidentes, né, da presidência do Inter, mas é bem provável que o Inter, já em 2026, tenha um novo patrocínio na camisa e que não é o atual, pelas divergências e atrasos em pagamentos que estão acontecendo nos últimos meses. Tá bom? Chegou até o final do vídeo? Deixa teu like, te inscreve, são 45, né, que faltam pra gente bater a nossa meta de 130 mil, e agradecer vocês pelo ano, né, por toda a parceria. Foi um ano difícil, um ano complicado, mas vocês estiveram aqui, e como eu disse, né, tem muita coisa legal vindo para a próxima temporada, então eu conto com vocês aqui, se inscrevendo e estando comigo, tá bom? Aquele abraço, a gente se vê e um feliz ano novo a todos. Fui!